Gravando, presidente. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora, do dia 9 de outubro de 2024. Então, temos advogados presentes, mas que será apenas para acompanhamento. Vamos iniciar, temos 2 casos de relatoria do Dr. Rubens, que é da Fuga Couros S.A., né? Então, vamos iniciar, Rubens, pela que está aqui na lista, o primeiro, né, na pauta, é o 5035143, que é o recurso da Fuga Couros. Abrindo aqui, então não haverá sustentação oral, apenas acompanhamento. Então, eu vou aqui gravar como a sustentação oral não vai ser realizada, né? Então, Rubens, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse caso aqui, ele se trata da aplicação do artigo 84A da Lei 6374, aquele que diz que o fisco pode desconstituir ou desconsiderar, não lembro, atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou da natureza dos elementos que o constituem, né? Então, aqui nesse caso, o autuado, a Fuga Couros, é de Jales, tá certo? E ele tem uma filial em Maraú, no Rio Grande do Sul, tá certo? Então, quando a mercadoria que entra no estabelecimento de Jales, o fornecedor de Jales mesmo, no caso aqui o fornecedor era BBM Frigolages, tá certo? Ele recebe a mercadoria, o autuado, a industrializa e a vende, tá bom? Mas, formalmente, quem adquire a mercadoria é o estabelecimento gaúcho, tá? Que teria, então, adquirido lá, mas entregado na sua filial de Jales para fazer uma industrialização por conta e ordem desse estabelecimento gaúcho. E do autuado vai para os clientes, tá bom? Então, no mundo real, a mercadoria entra no estabelecimento do autuado e sai para os seus clientes. O autuado industrializa o couro e vende para os seus clientes. Mas no mundo do papel, vamos dizer assim, a mercadoria foi adquirida pelo estabelecimento gaúcho, que a enviou para o estabelecimento paulista para industrializar por conta e ordem o couro, e depois isso é vendido aqui dentro mesmo do estado de São Paulo. A mercadoria não sai do estado de São Paulo, tá bom? Então, vamos lá. O autuado Fuga Couros, estabelecido em Jales, recebeu mercadoria remetida por BBM Frigolages para industrialização por conta e ordem da sua filial da Fuga Couros, estabelecida em Maraú, Rio Grande do Sul, a suposta adquirente da mercadoria. Alega o fisco que houve simulação de operações interestaduais por parte do autuado e sua filial, visando se eximir do pagamento do imposto pela quebra do diferimento na entrada do couro na filial paulista, em operação interna. O fiscal desconsiderou as operações interestaduais da BBM para a Fuga Couros Gaúcha e considerou como sendo operações internas as remessas da BBM para o autuado, ressaltando que o produto final sequer foi remetido pelo autuado ao estabelecimento gaúcho, mas revendido por ele mesmo. Nas palavras do fisco, reforçando então a convicção de que a suposta triangulação se tratou de mera simulação visando deixar de pagar o imposto diferido na entrada do couro no estabelecimento autuado. Então, o couro foi remetido de um estabelecimento paulista ao estabelecimento autuado, de onde foi diretamente remetido a seus clientes. A mercadoria jamais foi enviada ao estado gaúcho após a industrialização por conta e ordem, entre aspas. Qual seria o objetivo na interposição do estabelecimento gaúcho em uma triangulação sem nenhum sentido? Está claro que a manobra visava evitar o pagamento do imposto diferido calculado a 18%, tá bom? Então, nesse caso aqui, diferentemente daquele outro que a gente julgou, da catástrofe, né, me parece que está claro que houve a simulação, sim, e que foi correta a aplicação do artigo 84A da Lei 6374 para desconsiderar a operação interestadual e a suposta industrialização por conta e ordem. No caso, a operação interestadual foi simulada
E essa simulação ocorreu para dissimular o fato gerador relativo à operação interna e a quebra do diferimento na entrada da mercadoria na operação interna. Então, o artigo 84A diz que a autoridade fiscal pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Então, vale ressaltar que o autuado praticava esta mesma manobra com outros fornecedores e sofreu diversas autuações análogas a essa, inclusive uma outra que está aqui em pauta também. O autuado alega que o fisco desconsiderou o imposto destacado na documentação fiscal emitida pela BBM para estabelecimento gaúcho da Fuga Couros. Ou seja, o fornecedor emitiu uma nota fiscal para o gaúcho, tá? E destacou o imposto. E o autuado fala, ele quer que isso seja considerado, tá bom? E que por esse motivo estaria ocorrendo bis in idem, ao menos parcial, pois o fisco estaria exigindo o imposto pela quebra do diferimento, sem considerar que já recebeu 12%, tá? Eu entendo que não há como considerar esse imposto destacado na documentação fiscal emitida pela BBM para o estabelecimento gaúcho, buscando abater esse valor do imposto exigido no AIM, imposto esse devido pelo fato gerador da operação interna. O imposto destacado na operação tida por interestadual gerou direito a crédito lá no Rio Grande do Sul, tá? Não há como realizar a compensação do imposto destacado da documentação fiscal referente à operação interestadual simulada para reduzir o imposto devido pelo próprio autuado na quebra do diferimento em operação interna, né? São situações completamente distintas. Dessa forma, então, eu mantenho a acusação fiscal, tá bom? As multas, legislação vigente e eficaz, atualização do seu valor na súmula 13, não se aplica o 527A, então eu nego provimento ao recurso e mantenho auto de infração, senhores. Obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Estamos de acordo, senhor presidente. Está mais do que comprovada aí a fraude nesse caso, que não há absolutamente nenhuma operação triangular. É enviado de São Paulo para São Paulo justamente para burlar esse diferimento aí na entrada de pele de couro no estabelecimento industrializador. Então estamos de acordo, senhor presidente. Sim, mais alguém quer falar? Encerramos os debates. Acompanho o relator, presidente. Eu acompanho. Ok, eu também acompanho. Então, encerramos os debates. E, então, vamos verificar o quórum para a votação. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, unânime acompanhando o relator, recurso ordinário não provido. Então, esse é o resultado do caso do auto 5035143 da Fuga Couros. E temos um outro caso também da Fuga Couros, que é o 5035150, também relator, Dr. Rubens. Com a palavra, Rubens. Colegas, é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo caso, só muda o fornecedor. Naquele caso era BBM lá, Frigolages, e esse aqui é o frigorífico Boi Mix. É idêntico. O recurso apresentado é o mesmo, só troca o nome do fornecedor. A minha decisão é idêntica, ipsis literis, não tem o que mudar, é a mesma coisa, tá? Então, eu estou igualmente negando o provimento ao AIM e mantendo a auto-infração. Negando o provimento ao recurso e mantendo a auto-infração. Sim, ok. Eu abri aqui, Rubens, para registro, né? Você foi mais rápido ainda. Agora registrou, né?
Então, também estão encerrando os debates, verificando o quórum. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, nesse caso do auto 5.035.150 da Fuga Couros, também o recurso foi não provido, né? Conhecido e não provido. Então, encerrando a votação, então, decisão unânime acompanhando o relator, encerrando o julgamento, então, no caso da Fuga Couros. Então, esse é o resultado. Doutor Walter, que está acompanhando. Então, esse é o Obrigado, resultado. Doutor Walter, muito obrigado. fica à Ótima sessão. disposição. Se eu quiser continuar, permanecer, fique à vontade. Bom dia. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Então, agora nós temos o caso de vista, né? O doutor Aldo está presente, acompanhando o julgamento do caso da PepsiCo, que é o auto 4.112.974, PepsiCo do Brasil. O doutor Flávio é o relator do caso. Seria interessante, Flávio, né, fazer aí um breve relato, né, do seu voto, da situação, e tinha saído em vista para o doutor Adolfo. Então, essa é a situação, doutor Aldo, fica à disposição para esclarecimento, feita a sustentação oral. Foi um caso de falta de pagamento de crédito devido na redução da base de cálculo, né, que falta de cumprimento de requisitos regulamentares, tá? Para redução de base de cálculo teria que ter algumas condições e não foi cumprida algumas condições. Uma das condições era a inexistência de CDAs, né? Aí teve uma das CDAs que havia uma discussão judicial sobre ela e foi, acho que nesse ponto que o Dr. Bergamini pediu vista. É esse o relato. Tá. Presidente, eu peço que abra a edição do voto. Está aberto. Já tá? Tá. Aqui está. Está aberto. Flávio, no ofício você tá aplicando, não provendo, né, o recurso do ofício, que é a decadência, né?
Doutor Bergamini, você falou uma coisa, eu perdi um pouco o som, um minuto. O seu recurso de ofício, eu estou te acompanhando no ofício, é para você estar não provendo, né? O recurso de ofício por conta da decadência, não foi isso? Isso, eu estou não provendo, tá no item 7 do voto. Tá. Eu acabei de fazer o registro, acho que só falta o Flávio confirmar, né? Aguardando o relator. Então, você quer ler, Adolfo? Falo. Bom, o meu voto vista é simples. Eu pedi vista porque, na ocasião, foi falado que o benefício ele não seria devido porque havia débitos em aberto em relação ao fato gerador que estava sendo discutido judicialmente. E, posteriormente, o contribuinte teve ganho de causa no judiciário e já se transitado julgado. E foi dito que, independente de ter sido favorável a decisão ou transitado julgado, o fato é que, na ocasião do fato gerador, havia o débito em aberto e isso seria o impeditivo. Pedi só visto para entender isso, para ver se era o único débito que impedia, porque em relação a este débito eu entendi que não, porque a sentença judicial retroage à data dos fatos, né? Então, porque ela tem efeito constitutivo, então não há, na minha visão, não haveria esse impedimento. Mas como existem outros débitos que realmente impediram a fruição do benefício fiscal, eu, no geral, estou acompanhando o Flávio para manter a acusação fiscal, só, só acompanhando o Flávio também no que tange a súmula 10. No mais, nada modifica o que o Flávio votou. Sim, então o seu voto é acompanhando integralmente o É, relator, né, com é, essas observações das isso, CDAs, né, da CDA que havia sido questionada e dessas outras, exato, né? exato. Então, Senhora presidente, se me permite, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão contrário à decadência, que é o objeto do recurso de ofício, né? sim, você vai incluir. Isso. Na verdade, eu já incluí na sessão passada, mas como há pedido de vista, o sistema retira, né? Sim, e a preferência do Flávio. O Flávio também está pedindo aqui a palavra e o doutor Aldo. A minha preferência é simples, em relação à CDA 052, eu vou acompanhar o voto vista, tá? Então, com relação à CDA, eu vou reformular o voto, sabe? Só com relação à CDA e acompanhar as observações do voto vista. Só Sim, um isso. complemento, né? Isso. Tá. Doutor Aldo levantou a mão, quer fazer algum esclarecimento, doutor Aldo? Sim, Pois não. obrigado, presidente. É um esclarecimento de fato, presidente, porque nós temos no lançamento 4 CDAs, né? A de final 124, a de final 052, a de final 486 e a de final 568. A final 670 ela foi incluída depois no voto e esse até na decisão de primeira instância, esse até é um dos tópicos também do recurso ordinário, porque estaria havendo uma mudança do lançamento depois da autuação, né? Mas, enfim, o ponto que eu gostaria de trazer aqui em relação a esse esclarecimento de fato é que das 4 CDAs que foram apontadas como pendências, né, para a fruição do regime especial, uma delas foi aceita na decisão de primeira instância, que é a final 568, né? Então, a impugnação foi acolhida nessa parte, a CDA foi retirada do fundamento pela decisão recorrida, então remanesceram 3,
permaneceram a final 124, a final 052 e a final 486. E as três decisões têm decisões judiciais extinguindo o débito. Então, esse ponto nos parece que ele é importante até para fins de aplicação da premissa do Dr. Adolfo, de que a decisão judicial ela desconstitui o débito com efeitos retroativos e efeitos constitutivos, né? Então, eu gostaria de trazer esse ponto para esse esclarecimento, para eventual debate dessa Câmara. Então, doutor Aldo, além das CDAs, há outros débitos, né? Não, que nem consta no voto. Vou até retornar aqui ele. Um minutinho. Aqui, no parágrafo 18, por exemplo, eu estou citando aqui, há diversos tem atrasos de pagamento de débitos declarados em dia, após o limite estabelecido pela legislação, que obstam a fruição do benefício enquanto perdurou o atraso. Tá? E aí, o pagamento posterior desses débitos não tem o condão de validar o benefício fiscal indevidamente gozado. Então, mesmo que não houvesse CDA nenhuma, haveriam outros débitos ainda. Tá? Há débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, que também restringem o benefício. Tá? Então, mesmo que houvesse outros mesmo que essas 4 CDAs não existissem, tá? Eu sei que esses débitos, talvez, eles não foram listados aqui na inicial, como eles, o impeditivo da fruição do benefício. Tá? Não foram listados especificamente. Mas a acusação fiscal é de fruição indevida de um benefício, fruição indevida de um benefício. E citou o artigo que fala essa fruição. E lá consta que os débitos, esse tipo de coisa. Alguns débitos realmente não estavam listados lá. Ele listou alguns débitos, não listou todos, tá? Não foi exaustivo. Mas além do listado, há outros, tá? Que foi verificado aí durante o processo administrativo. Tá? Então, eu não pretendo reformular o meu voto. Não sei se o doutor Adolfo gostaria de tirar em vista novamente para reanalisar. Senhor presidente, se me permite um complemento? Pois não. Só para ficar claro para mim, então, doutor Flávio, o senhor está considerando outros débitos que não aqueles que constam apontados no lançamento tributário. O lançamento tributário, ele é expresso e ele é detalhado em relação a 4 CDAs que estariam impedindo a fruição do benefício. E o senhor está dizendo, olha, além dessas 4 aqui, tem outros débitos que não constam do lançamento, mas tem esses outros débitos. Me parece que isso foge do próprio conteúdo da autuação e inova de uma forma totalmente surpreendente, né, na discussão, porque não é possível nem se apresentar defesa administrativa em relação a essa parte que está sendo trazida agora, e que não constou efetivamente do lançamento tributário, né? Então, me parece que esse é um ponto sensível para a defesa. Então, eu vou ler a acusação, tá? Para ficar bem claro o que constou exatamente na acusação. Vamos lá. Deixou de pagar ICMS no montante de R$ 1.742.616,36 no período de 2 de janeiro de 2013 a 19 de abril de 2017, por emissão, escrituração de notas fiscais eletrônicas, NFE, modelo 55, discriminada nos demonstrativos de páginas 2, de página 282 a 3229, referentes a operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo, por meio de aproveitamento indevido de benefício fiscal da redução da base de cálculo, previsto nos incisos 12, 13, 14 e 16 do artigo 39, produtos alimentícios, do anexo 2 do Regulamento de ICMS 2000. Tá? Vamos lá.
em razão do descumprimento dos requisitos e condições previstos nas alíneas A, B e C do item 2, combinado com as alíneas A e B do item 3, todos do parágrafo 4º do artigo 39, anexo 2 do Regulamento ICMS 2000. O descumprimento dos requisitos foi comprovado por meio das verificações fiscais efetuadas sob a ordem de serviço fiscal número tal, demonstradas no relatório fiscal e anexos, conforme páginas 48 a 281, em face da existência de débitos fiscais de ICMS declarados em GIA, débitos ICMS declarados em GIA, tá? E também constituídos por meio de auto de infração e imposição de multa. Tá? Cadê? Nos termos do parágrafo do artigo 5º, o ICMS relativo à diferença da alíquota de 18% para 12% é devido no momento em que ocorreram as operações saídas internas tributadas formalizadas pelas NFE demonstradas nas páginas tais, em decorrência do descumprimento dos requisitos e condições por parte da PepsiCo do Brasil, previamente à realização dessas operações. Esses débitos fiscais deveriam ter sido garantidos por depósito judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da PGE, no caso dos inscritos na dívida ativa, ou a juízo do coordenador da administração tributária, no caso dos pendentes de inscrição em dívida ativa, ou deveriam ter sido objeto de pedido de parcelamento deferido, celebrado e regularmente cumprido, nos termos, respectivamente, das alíneas tais do artigo 39. Conseguindo-se que foi dada a oportunidade, por meio do aviso tal, para a PepsiCo do Brasil procurar a repartição fiscal de sua jurisdição administrativa tributária para sanar a irregularidade relacionada com o cumprimento da obrigação pertinente ao ICMS, demonstrada, provada no relatório tal. Então, como consta aqui, débito, tem débito declarado em GIA, débito inscrito em dívida ativa. No voto, eu constei aqui, há débitos de IPVA inscrito em dívida ativa, há débitos declarado em GIA, em atraso, entendeu? Então, esses débitos são impeditivos. Ainda que todas as CDAs estivessem nessa situação, dessa CDA específica, tá? Que nessa CDA específica eu estou acompanhando o Dr. Bergamini, que ele analisou bem, então eu manteria meu voto. Tá? Então, eu não sei se é o caso do Dr. Bergamini ou outro querer tirar para ver se contra os outros débitos tem alguma coisa. Tá? Eu não vi. É isso. Bom, se a presidente concordar, eu posso tirar nova vista para fazer. Mas aí tem os débitos de IPVA que estão comprovados. Ela não pode alegar que ela não conhecia. Se me permite, presidente, aqui eu compartilhar a tela com vossas senhorias do termo de verificação fiscal, do relatório fiscal, onde onde são narrados todos esses fatos que foram agora relatados pelo Dr. Flávio, né? E ao Senhor final, presidente, com todo respeito, já foi feita a sustentação oral, não há previsão legal para debate de voto com o patrono da autuada. Com todo respeito, eu acho que isso não é o caso agora. O voto está posto, se o doutor Bergamini quiser vista, ele pode pegar vista novamente, se a doutora conceder, e se o doutor Aldo não concordar, se entender que há erro na determinação do critério jurídico, pode recorrer segundo os meios normais. Agora, debater o voto nessas condições com o patrono da autuada, eu entendo que não é uma prerrogativa legal. Estava colocando alguns esclarecimentos ainda, né? Mas como o doutor Adolfo pediu nova vista, né? Adolfo, se você for manter, quer dizer, nova vista, quer dizer, complemento, reanálise, então seja melhor se o Adolfo mantiver esse pedido e sair novamente em vista. Esse é um esclarecimento de fato, excelência. Eu não vou debater nada, eu vou apontar o que está no termo no relatório fiscal. Se for nova vista, e acho que o doutor Adolfo pode ver essas questões, né? Eu só tenho um problema, não sei como é que a gente pode fazer aqui na operação do EPASH. Para mim não consta mais fazer voto pedir vista. É necessário um despacho para isso, né? Eu acho que é só retornar, porque como os votos estão gravados... Ah, não, desculpa. Ignora o que eu falei.
tem habilitar pedido de vista, né? Devolver para o relator, devolver para a agenda de pauta. Então, seria pedido de vista, novamente, né? Eu acho que cabe, sim, um pedido de vista, ainda já que surgiu esse ponto, né? Uma nova análise, já que o doutor Adolfo também Senhora ficou com essa presidente, dúvida e quiser pedir. Sim. talvez a situação seja porque, como já vai retorno de vista, talvez o programa não libere, né, não tenha disponível aí, então talvez tenha que tirar o processo de pauta ou algo assim, que aí o Não, doutor ele Adolfo habilita pedido de habilita? vista. Habilita. Ah, então tá bom, porque para mim mesmo não consta a possibilidade de pedir vista. Não, ele habilita pedido de vista aqui, sim. Tá certo. Né? Então, Adolfo, você novamente retira em vista isso para analisar esse ponto? Aqui não aparece para mim ainda. Só Não, eu aparece. vou habilitar, Tá. eu tenho que habilitar. Doutor Aldo aqui está se referindo às páginas, né, esse ponto, doutor Aldo. Você quer colocar? Pode colocar, então, essa questão que o doutor Adolfo, com mais vagar, olha novamente. São folhas 39, né? O que está aqui no chat. Exato. Essa narrativa que foi feita pelo Dr. Flávio, ela está correta, né? O auto de infração ele fala, a empresa não cumpriu os requisitos, a empresa não tinha direito à fruição porque não preencheu os requisitos. Aí, no termo de verificação fiscal, né, no relatório fiscal, ela vem expondo tudo o que aconteceu durante a fiscalização. E no final ela conclui, e aí essa tabela que está nas folhas 39, ela é textual, ela é literal, ela fala em cima, bases legais, comprovações das datas de início e término do período em que a PepsiCo não tinha o direito de usufruir do benefício da redução de base de cálculo previsto no artigo 39. E aí fala data de início, dias a quo, e data do término, dias a quem. E coloca aqui essas 4 CDAs. Esse é o resumo, isso está no relatório fiscal. Ok, então ele sai, eu vou habilitar, estou aqui fazendo o despacho para habilitar a nova vista, né? Complemento da vista. Flávio, pois não. Então, na verdade, é só para esclarecer o doutor Aldo, eu não vou mudar o voto. Eu vi realmente esse documento aí. Esse documento ele fala de algumas CDAs, tá? Eu entendi que esse documento é exemplificativo, por quê? Porque o relatório fiscal, ele não pode contrariar o relato fiscal que consta na capa do AIN, na primeira e segunda folha do AIN. E na primeira e segunda folha da AIN, ele é expresso a falar que tem débitos em dias, por exemplo. E aí não consta nenhum débito em dia, entendeu? Então, Aonde está o débito em dia, Dr. Flávio? Onde está identificado qual é o débito em dia? Tá, ele não identificou qual o débito especificamente. Então, Mas ele citou, e aí que tá, a autuada, ela não, eu acho que seria, ela, usada a própria torpeza, ela ter débito em dia, a débito em dia está na conta fiscal da empresa, tá? E ela não, e foi apontado no relatório fiscal. Aí eu falei assim, por que você não falou quais meses que eu estava devendo, o meu é inválido, tá? Eu acho que tá no relatório fiscal, tá no relatório fiscal, então é válido. Ele apontou débitos em dia, ele apontou outros débitos, então esses débitos são válidos, tá? Ele apontou toda a fundamentação legal, então por isso eu não vou reformular meu voto nesse ponto. Com relação ao que o doutor Adolfo colocou, realmente a CDA ela estava impugnada, ela foi baixada, então realmente não existe aquele débito. Aí eu estou acompanhando o doutor Adolfo. Em relação aos demais, não há, tá bom? É isso, só para deixar bem claro. Tá bom, obrigada, Flávio. Então, vamos aqui encerrar os debates. Eu vou conceder a vista para o doutor Adolfo para complemento do voto, se for o caso, né? Então, eu estou fazendo um despacho, tendo em vista os debates na sessão e as dúvidas suscitadas. Então, eu concedo vista para o doutor Adolfo para complemento do seu voto vista, né?
Pronto. Feito. Acho que cabe o complemento, se for o caso, né, Adolfo? Você analisa, então, essa questão, tendo essas dúvidas. Eu notei aqui as folhas que o doutor Aldo colocou. Não prejudica, né? E só aqui a manifestação do Pedro está incluída, né? Quer fazer alguma observação, Pedro? A minha manifestação é mais com relação à decadência, então como A decadência, né? vai ser verificada aí essa questão das CDAs novamente, então quando voltar o processo a gente se manifesta. Obrigado, senhora presidente. Ok. Então, encerramos o julgamento com esse retorno da vista ao doutor Adolfo. Este é, então, doutor Aldo, o senhor acompanha, por favor, a pauta novamente para um retorno. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom trabalho a todos. Um prazer revê-los aqui, estar com vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia, até logo. Obrigado. Bom dia, doutor Aldo. O prazer é nosso. Obrigado. Bom dia, obrigado. Então, temos mais um caso hoje. É que a pauta está indo rápido. Temos mais um, esse eu tinha visto como vista, mas me parece que não foi vista, né? Acho que tinha saído anteriormente, agora não é vista. Ele aparecia como vista. Então, o doutor Flávio é o relator, é o MWL Brasil Rodas e Eixos, Empresa de Recuperação Judicial. Doutor Flávio, para o seu relato, abrir aqui, não há advogado para sustentação oral. Tá bom, eu vou colocar o voto. Registro. Aparecia como vista, mas eu acho que foi do mandato anterior. Bom, ele está registrado, vou passar a leitura. Em face da empresa autuada, foi lavrado a EN apontando 6 infrações, das quais a certificação de pagamento do núcleo fiscal de cobrança apenas não há certificação de pagamento apenas para o item 3, né? Abaixo transcrito. Crédito indevido por ter escriturado com crédito notas fiscais eletrônicas referente a operações de entrada de mercadorias destinada ao uso e consumo do próprio estabelecimento. Não se integram ao produto industrializado, nem se consomem imediatamente no processo de industrialização. Tá? Então, é um caso bem comum aqui na Câmara, né? Aquele crédito de material do ativo que o fisco considera de uso e consumo. Então, no caso, os materiais são tijolo refratário, lingoteira, pastilha de metal duro. Tá? A autuada assevera que são produtos intermediários utilizados em processo produtivo. A autuada alega que a decisão atacada seria nula por não ser adequadamente motivada, pois o item não teria analisado de forma individual cada etapa de industrialização escrita no item 6, análise de produtos materiais do laudo de engenharia. Recente, a decisão tratou de todos os materiais de forma genérica, como se iguais fossem, sem qualquer referência ao processo industrial descrito. A autuada não esclarece em que folha estaria o laudo de engenharia, com esse item 6, análise de produtos materiais. Nas folhas 1097 e 1132, há um parecer de engenharia juntado, mas contém o item 6, sobre o processo produtivo da MWL Brasil. Também não esclarece a autuada que produto não foi devidamente analisado e qual particularidade cada produto guarda para não poder ser analisado de forma conjunta pela decisão recorrida. A decisão recorrida se manifestou sobre o parecer e motivou seu convencimento. Eu transcrevo o trecho da decisão
recorrida e já aproveito para incorporar o voto, por concordar com ela. Então, pelo exame da natureza dos produtos cujo crédito foi glosado, assim como no parecer técnico apresentado pela defendente, os materiais adquiridos não se consomem imediata e integralmente no processo produtivo, nem integram o produto final, sofrendo apenas desgaste ao longo do tempo, de sorte que se caracterizam como material de consumo. Não geram direito ao crédito nas aquisições de materiais que se desgastam ao longo do processo produtivo e devem ser substituídas depois de certo tempo, porque perderam suas propriedades. Aí, para caracterizar determinada mercadoria como insumo de produção da espécie material intermediário, não basta simplesmente constatar que ela foi utilizada diretamente na atividade produtiva, consoante CREA autuada, pois há muitas mercadorias que também são utilizadas diretamente no processo produtivo, porém são classificados como material de uso e consumo, considerando a definição do artigo 66 do regulamento, ou bens do ativo mobilizado. Por conseguinte, o parecer técnico ofertado pela defendente, o qual busca demonstrar apenas a essencialidade dos produtos do processo industrial, mas não seu consumo nele de forma imediata e integral, se manifesta imprestável para legitimar o crédito. Então, essa é a decisão recorrida. Esse tribunal vem decidindo reiteradamente que não há nulidade quando já tendo encontrado razões para decidir, o julgador motiva sua decisão, não obstante se omita de argumento da parte que não alteraria o desígnio do feito. Tá? Aí, isso conforme já o STJ vem decidindo. A autuada não detalha qual produto, por sua característica, poderia infirmar o contido na decisão recorrida. Nesse passo, rejeita a nulidade aventada e avanço para a análise do mérito. A autuada junta ao processo, por seu recurso ordinário, novo laudo técnico, nas folhas indicadas na decisão. A decisão da ação anulatória tal. Sou por não conhecimento do laudo, pois apresentado de forma tardia pela autuada sem qualquer justificativa, não superando o óbice da Lei 13457. Observo que o laudo das folhas 1802, que o laudo data de 18 de fevereiro de 21, anterior à lavratura do AIM, e em 13 de março de 21. Não é esclarecido por que não foi apresentado anteriormente durante a fiscalização, como foi o parecer apresentado nas folhas 1097 e 1132. Já há parecer técnico juntado e a autuada não esclarece no que eles diferem, qual informação nova é trazida e por que não foi feito anteriormente. Então, eu não estou acolhendo o laudo. Sobre a sentença da ação anulatória tal, a autuada não esclarece se transitou em julgado, se há recurso, se foi reformada, serve apenas como argumento para reforçar suas razões. Tá? E também ela não se refere especificamente a esse aí. A decisão normativa CAT 1 de 1 traz a definição de insumo adotado pelo fisco, eu transcrevo o trecho. A autora esclarece que os materiais são essenciais à sua produção, então a ausência significaria a descontinuidade do processo fabril, e não a exigência de que o material seja inutilizado logo após a primeira utilização. O parecer apresentado durante a fiscalização, realizado para os AINs, outros AINs, detalha o processo produtivo da autuada, porém não esclarece qual o tempo de utilização de cada bem e descreve brevemente a utilização de cada bem. Eu transcrevo o trecho do parecer. Tá? Bom, tais descrições não são hábeis, no meu entender, a afastar o entendimento fiscal de que os produtos não são insumos de produção, mas sim consumidos no processo de fabricação da autuada, sendo bens de reposição e manutenção de seus ativos. Esclareço para os produtos concretos glosados nos dois AINs indicados, tá? A primeira Câmara Julgadora, em decisão não reformada pela Câmara Superior, manteve o crédito, né? Manteve a glosa. Tá? Eu transcrevo as decisões. Igualmente, no outro AIN apontado, para a qual o parecer também foi elaborado, foi mantida a decisão de Câmara Julgadora confirmada pela Superior. Com relação aos juros, observo que, com a alteração da súmula 10, deve ser aplicado os juros conforme a súmula 10 de 17, revisada. Então, eu conheço o parcial provimento, só com relação aos juros. Eu acho que deve ter vista nesse caso, porque geralmente, nesses casos,
tem vista. Rubens, Sim, eu você. Já pedi. Já pedi. Obrigada, Flávio, pelo voto. Eu estou vendo aqui, tem vista, sim, eu não tinha visto ainda. Estava falando da vista anterior, mas já prevendo essa nova vista, talvez. Eu já tenho praticamente o voto pronto, é só trazer aqui. Sim, sim, com relação a esses créditos, né? O esclarecimento, essa questão do laudo, Flávio, eles tinham apresentado anteriormente um parecer. Isso, tem dois laudos, né? Tem um que foi apresentado junto com a defesa, aí depois no recurso ordinário apresentou mais um. Aí esse laudo do recurso ordinário que eu estou não conhecendo, mas também se conhecido ele não altera as razões do voto. É isso. Não altera. Tá bom, então saem vistas concedidas para Dr. Rubens. E, então, encerrando o julgamento aqui do caso da MWL Brasil Rodas, que é o auto 4142-823. Então, encerrado o caso, saindo em vistas. E, com isso, nós encerramos a pauta de hoje, né, que foi até nosso tempo recorde, acho, né? 4 processos, mas também era praticamente como 3, né? E 2 foram idênticos, praticamente. Então, Mas, Rosário, não fala isso não. Vamos manter a meta, entendeu? Vamos fingir que foram 4 processos, faltou 4 processos não, foram menos de 1 hora. Efetivamente, foram 4 É isso aí. processos É, mesmo, né? é isso aí. E podemos botar mais na próxima. Eu tô devolvendo um monte de vista. Eu vou se você me permitir, Rosário. Vamos encerrar aqui a gravação, Tá, aí a gente tá bom. conversa, podemos botar um pouco mais, né? Que 4 Tá bom. vai que dar muita discussão, muito, assim, até muita sustentação oral. Então, Oswaldo, pode, por favor, encerrar a gravação? Aí a gente fica e conversa um pouco.